Oi, pessoal, muito bom dia para vocês. Estou muito feliz aqui de compartilhar um pouco da minha trajetória meio tortuosa no universo da arquitetura e do urbanismo. Sempre trabalhei bastante com tecnologias digitais e vou compartilhar um pouco disso com vocês. A minha entrada no universo da tecnologia, ela acabou surgindo de uma maneira assim um pouco inesperada. Eu entrei na faculdade de arquitetura para trabalhar, né? Meu sonho era trabalhar com habitação social, essa coisa da função social do arquiteto sempre foi muito forte. E logo no início do curso, eu fui trabalhar na Coab, aqui em São Paulo, e me deparava muito com esse universo, né, de cópias de projetos que eram reproduzidos em várias cidades do interior. Né? A minha primeira iniciação científica, ela acabou estudando um pouco do uso e pós-ocupação desses empreendimentos no interior, na cidade de São José do Rio Preto, mas logo acabei me incomodando um pouco com essa forma de produzir arquitetura, né, para a população de mais baixa renda. E foi com essa questão, né, de será que a gente precisaria reproduzir sempre esses mesmos projetos que eu acabei encontrando algumas áreas relacionadas à tecnologia. A primeira delas foi o design paramétrico, né, de uma forma de trabalhar os projetos, de tentar personalizar um pouco esses projetos e que pudessem ser produzidos de uma maneira mais rápida. Foi nesse momento que eu acabei caindo no universo da fabricação digital, que é por onde eu acabo transitando até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, o meu projeto final de arquitetura, ele não foi um projeto arquitetônico e nem urbanístico, né? Eu fiz um computador vestível, eu me formei em 2011 aqui na FAUSP, e basicamente o que eu fiz foi tentar captar, né, as ondas de vibração da rampa da FAO. Acho que vocês já devem ter visto, né, o prédio da FAUSP, que é projeto do Vila Nova Artigas, tem rampas muito grandes e sempre me impressionou muito conseguir entender o que acontecia naquela rampa através do corpo. Então, basicamente, o meu trabalho foi colocar alguns sensores, né, os famosos geofones, que são sensores usados em sismógrafos, que conseguem ser bastante precisos, né, a vibrações de baixa frequência, e eu acabei colocando esses sensores na rampa para conseguir trazer toda essa vibração para o corpo da pessoa. Então, essa roupa ela tem 44 motores de vibração, né? Eu basicamente parametrizei, né, o início da rampa até ali no tornozelo, o final da rampa. E aí, esse sensor, né, através do módulo XBee de Arduino, ele conseguia conectar com todo um circuito que tinha nas minhas costas e fazia basicamente a vibração desses motores de acordo com o que estava acontecendo na rampa, né? Então, se tinha uma pessoa andando, duas, o momento que essas ondas se encontravam, né, que essas pessoas se cruzavam, enfim, mesmo estando a uma distância de 2 quilômetros, eu conseguia saber o que estava acontecendo naquele espaço. Então, foi uma forma de aprender o espaço de uma maneira que não fosse nem visual e nem auditiva, mas através do corpo. Então, basicamente, né, depois de ter passado por as iniciações científicas que eu fiz, né, a primeira delas relacionada à habitação social e a segunda mais relacionada à prototipagem rápida, eu acabei realmente me encontrando nesse universo da tecnologia. E aí eu digo para vocês que talvez deva gerar uma certa angústia, né, da gente ficar pensando, será que esse curso é realmente o curso para mim? Será que eu vou trabalhar com arquitetura? Eu também tinha uma série de questões e para tranquilizá-los, né, eu acabei errando muito nesse processo e eu acho que a gente tem que olhar para o erro de uma maneira muito diferente, né, da gente não achar que o erro é quase que uma coisa terrível, mas conseguir absorver todo o aprendizado que esses trajetos um pouco errantes trazem. Né, eu acho que a arquitetura ela foi um curso bastante importante porque me ajudou e me ensinou a projetar, não interessa em que escala, em que área que eu estou projetando, mas isso sempre foi uma coisa bastante importante na minha vida. E para vocês terem uma ideia, o curso de arquitetura não foi o único curso que eu fiz, né? Eu comecei estudando física, depois eu fui para farmácia, fui para arquitetura. Durante a arquitetura, eu fiz 2 anos de psicologia, e até que mesmo formada em arquitetura, em 2017 eu prestei ciências biomédicas. Então, assim, para vocês verem que o meu trajeto, assim, a minha trajetória, ela não foi nem um pouco linear,
mas ela foi bastante importante também para vocês entenderem um pouco das coisas que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Então, assim, até deixo aqui para vocês duas referências de livros bastante importantes que falam dessa questão do erro, né? Um é Tolices Brilhantes, do Mário Livro, que traz aí os grandes erros relacionados a cientistas e o que eles fizeram disso, e o Ignorância, que é do professor da Universidade de Colômbia, o Stuart Feinstein, que, enfim, ele tem um dos cursos mais procurados na universidade, que ele fala, né, como que essa questão da ignorância, do erro, das falhas, do ruído, enfim, podem, inclusive, ajudar no desenvolvimento da ciência. Né, a gente sabe também que várias coisas acabaram surgindo pelo erro, como post-its, né? No caso, o Spencer Silver, ele estava basicamente tentando desenvolver uma cola super forte e ele acabou desenvolvendo a cola que anos depois o Arthur Fry começou a utilizar para colocar em papeizinhos de lembretes e anotações, né? Então, para vocês verem que, apesar, né, de eu ter tido essa trajetória um pouco errante no universo da arquitetura, isso acabou possibilitando também que eu acabasse desenvolvendo projetos em áreas bastante diferentes. E daí eu queria falar um pouco para vocês da cultura maker, que teve uma influência bastante grande na minha vida. Né? Quando a gente procura a questão no movimento maker, da cultura maker, a gente vai achar que é a prática pela qual damos visibilidade material a ideias, conceitos, competências através da produção de artefatos com base em processos imaginativos e projetos criativos. Mas eu acho que o que é importante da gente trazer da cultura maker é que ela tem uma forte ideia na noção que o aprendizado ela vem da nossa experiência, né, do nosso fazer. Eu acho que o curso de arquitetura está muito conectado a isso, né? Quando a gente imagina universos diferentes, quando a gente projeta coisas que ainda não existem, a gente conseguir também trazer isso para uma materialidade física é muito interessante, que seja através de uma maquete, né? Acho que a gente conseguir tangibilizar esses processos. E o movimento maker, ele ganhou bastante força no mundo quando foi lançado em 2006 a revista Makers, que basicamente trazia o projeto que muitas pessoas estavam desenvolvendo aí nas suas garagens e pequenos laboratórios e começou a dar visibilidade para esses fazedores e aí criando um pouco esse arcabouço do universo da cultura maker. Então é uma revista que até hoje existe, ela é super importante no mundo inteiro e conseguiu consolidar isso. E quando a gente fala do fazer, o fazer está muito conectado à experiência, à questão da neuroplasticidade também do nosso cérebro. Né? A gente sabe que é muito importante a gente conseguir colocar mais sentidos, né? Ao invés de ser uma sala de aula absolutamente verticalizada, onde uma pessoa fala, é interessante a gente ter uma horizontalidade e conseguir projetar e se dedicar e fazer coisas, porque com isso a gente aprende de uma maneira muito mais rápida e mais divertida. E acho que isso também se conecta muito com a cultura brasileira, né? A gente consegue fazer muita coisa mesmo com poucos recursos, né? A gente tem essa coisa da cultura da gambiarra, que é bastante legal. Tinha um grupo, inclusive, de Belo Horizonte, super bacana, que trabalha com esse conceito, né, da gambiologia. Inclusive, eles ganharam prêmios importantes, né, como Ars Eletrônica, que é um dos festivais mais importantes de arte eletrônica, interativa que a gente tem no mundo. E para vocês terem uma ideia assim, dessa questão do fazer e como que isso implica, né, numa nova forma de vida, eu trago para vocês também aqui os exemplos que o Ernesto Orosa trouxe, colocou num projeto dele que chama Desobediência Tecnológica, no qual ele percorreu a ilha de Cuba coletando objetos que as pessoas faziam enquanto a ilha estava fechada. Né? Então, as pessoas davam um jeito de fazer coisas mesmo tendo pouquíssimos recursos. Então, um dos exemplos mais interessantes são essas antenas que eram feitas com essas bandejas de refeitório, no qual as pessoas poderiam captar aí sinal de TV vindo de outros lugares do mundo, para não se sentirem tão isolados quanto eles estavam naquele momento político, né, bastante conturbado do país. E aí, por que essa questão do fazer é importante, ainda mais para, né, quem está num curso que está tão relacionado ao fazer? Né? O que a gente quer
pensar na marca que a gente quer deixar no mundo, né? É tentar, a partir do momento que esses meios de produção eles passaram a sair da mão das pessoas que detinham isso e conseguiram, e a gente conseguiu esses meios de produção de uma maneira mais doméstica, a gente consegue ter muita coisa em casa para produzir ou ter acessos a laboratórios, a gente consegue, a partir disso, desenvolver coisas que ajudem a nossa vida, a vida da nossa comunidade e dos nossos pares. E a partir do momento que a gente faz, a gente tem uma outra lógica de consumo, né? A gente começa a prestar muito mais atenção na origem das coisas, nos processos. Então, a gente fazer de uma forma consciente faz com que a gente também consuma de uma maneira bastante consciente. Né? Outra coisa que eu acho importante trazer é a gente conseguir se divertir bastante no processo, né? Como o Charles Eames e a Ray Weems, né, esse casal de designers assim, maravilhosos, eles falam, né, take your pleasure serious, né, tome aí seu prazer de uma maneira muito séria, porque a partir do momento que a gente começa a desenvolver as coisas, a nossa relação com o que é desenvolvido, ela muda completamente. E aí, logicamente, né, uma coisa que é do universo da cultura maker é devorar todo tipo de conhecimento. A gente sabe que a internet ajudou bastante nisso, e aí a gente consegue realmente melhorar e adentrar e produzir coisas que façam sentido. Como eu disse para vocês também, essa parte da gente mudar a nossa forma de educação para uma coisa mais ativa, ela é bastante importante para que a gente saia dessa visão, né, de sala de aula que a gente tem, inclusive, até hoje, né, de todas as crianças recebendo o mesmo conhecimento, apesar de serem crianças absolutamente diferentes e que deveriam receber e produzir o conhecimento de uma maneira bastante diferente. Logicamente, a gente atiçar sempre a nossa curiosidade, né, de estar sempre buscando coisas. E aí, assim, quando a gente pensa nesse universo dos makers, é importante esse ato de fazer, como eu falei com você, para compartilhar, presentear as pessoas com as coisas que a gente faz, aprender muito no processo, né, de se equipar no sentido de conseguir frequentar locais que, inclusive, possam dar ferramentas para que a gente possa desenvolver essas coisas, se divertir e participar também do movimento enquanto comunidade. Né? Eu acho que, além de apoiar e aceitar certas coisas, é permitir-se errar, como eu falei para vocês. Uma outra coisa que é muito importante no movimento maker e que, inclusive, possibilitou a gente a desenvolver os projetos que eu vou mostrar para vocês, é a questão do open source, né? A gente tem que sempre estar com essa disponibilidade de abrir os processos, a gente acaba aprendendo muito no processo de documentação das coisas, e a gente sabe que se as outras pessoas também não abrissem os processos, a gente não teria, né, o acesso a esse conhecimento. Então, sempre essa questão de que a gente precisa abrir o conhecimento, né, de pensar que o conhecimento ele não é uma propriedade privada, mas ele só faz sentido quando ele circula. E aí a gente tem várias instituições que lutam aí por esse conhecimento aberto, né, como é a Open Knowledge Foundation, o próprio movimento, né, de Open Science, principalmente na abertura dos notebooks de laboratório, isso é super importante para que a ciência ela consiga também trabalhar em rede, e por isso a questão da colaboração, que é sempre muito importante. Né? Eu não sei se a Marília citou ou falou alguma coisa da Lee Margulis, que é uma bióloga bastante importante. Todo mundo acaba conhecendo um dos maridos dela, né, o Carl Sagan, mas ela foi brilhante porque ela percebeu que basicamente dentro das células, né, de algumas organelas, digamos, né, no cloroplastos e mitocôndrias, o DNA mitocondrial e do cloroplasto era diferente do DNA da célula. E ela acabou percebendo, né, que muito provavelmente essas organelas elas eram antes bactérias que foram incorporadas a essas células de outras bactérias, né? E aí elas começaram a coevoluir junto, ao invés de ser uma competição, essa colaboração entre os organismos fizeram com que ela desenvolvesse a teoria da endossimbiose ou da coevolução. Né? Um dos exemplos que ela sempre cita é da Michotria paradoxa, que é um protozoário
que vive no intestino dos cupins, e é esse protozoário que, inclusive, é o responsável pela degradação da celulose. E esse protozoário tem nele esses cílios, né, que as pessoas achavam que eram cílios, que são aquelas unidades de locomoção da célula, na verdade são bactérias que também vivem em simbiose com esse cupim. Assim como nós temos uma diversidade, né, no nosso microbioma, no corpo inteiro, né, de muitos fungos e bactérias que são super importantes para a nossa vida. Então, uma coisa que o universo da cultura maker traz muito forte é o da colaboração. A gente tem, por exemplo, o kefir, que é uma simbiogênese, é das maiores que tem, a gente tem mais de 28 micro-organismos diferentes, e isso traz para a gente essa questão do senso de comunidade, né, de que sozinhos a gente não faz nada. É muito difícil a gente colaborar de verdade, a gente e construir essas redes, mas isso é bastante importante, né? Trazendo o exemplo das bactérias de novo, se a gente for pensar, uma bactéria sozinha não consegue nos matar. Mas se elas trabalharem de uma maneira coletiva, conjunta, né, através dessa comunicação que é tão bonita, né, do quorum sense das bactérias, elas conseguem trabalhar como um organismo coletivo, né, formando esses biofilmes, e elas conseguem coisas aí extraordinárias, né? Então, aqui eu deixo exemplo de um pouco desses encontros de comunidades que a gente tem, como a SP Maker Week aqui em São Paulo, ou a Maker Fair, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, que são esses encontros onde esses fazedores, esses makers se conectam, trocam bastante conhecimento, trocam projetos. Assim, a gente tem vários eventos também mundiais, que são os encontros dos Fab Labs, que eu vou contar para vocês um pouco do que são. A gente tem o GOSH também, que é o Gathering for Open Science Hardware, que é também um espaço maravilhoso no qual as pessoas se encontram. Inclusive, em 2019, quando eu participei, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu não teria feito de outra forma, como uma cromatografia de solo, né? Então, a gente consegue trocar esses conhecimentos com outras pessoas, e esses encontros, né, essas formações de redes e comunidades, elas são bastante importantes. Lógico que a gente tem que sempre procurar pensar e desenvolver aí grupos que sejam diversos, né, a gente trazer aí os diferentes olhares para conseguir formar essas equipes e conseguir aí desenvolver projetos muito diferentes. E como eu falei com vocês, né, para vocês, a questão do compartilhamento, que é sempre muito importante, né, de ter uma linguagem comum, da mesma forma como a gente gosta de receber coisas bem documentadas e conseguir reproduzir, melhorar, a gente também tem que compartilhar sempre, fomentando aí as nossas redes. E eu acho que uma das coisas que a cultura maker traz, e acho que para estudantes de arquitetura é super importante, é essa questão dos projetos, né? Se a gente for pensar, a vida é um grande projeto que a gente pode particionar em projetos menores, e se a gente aprende a como desenvolver projetos, a gente aprende basicamente a viver. Eu acho que o desenvolvimento de projetos, e quando a gente pensa numa educação mais ativa, pensada dessa forma, a gente consegue, com certeza, desenvolver habilidades e competências para a nossa vida. Logicamente que a gente consegue desenvolver esses projetos se a gente consegue, além de criar a comunidade, que é o mais importante, sempre as pessoas são o mais importante, se a gente tem também espaços que ajudem a gente a ter pelo menos alguns equipamentos a serem compartilhados e ajudar aí na produção e na prototipagem de coisas. Então, a gente tem aí no mundo espalhado uma rede de laboratórios, né? A mais conhecida são os Fab Labs, que é o Fabrications Laboratories, que o professor Neil Genschenfeld, ele criou no MIT quando ele fez a disciplina que era como fazer quase qualquer coisa. Nessa disciplina ali, os engenheiros, eles tinham que projetar aí alguma coisa, e aí ele viu a necessidade de instalar aí um laboratório que tivesse minimamente alguns equipamentos para que essas pessoas pudessem produzir isso. Né? Como ele mesmo diz, dê às pessoas comuns as ferramentas certas e elas projetarão coisas extraordinárias. E aí, muitas vezes a gente acha que é necessário um laboratório super equipado, com as últimas tecnologias, mas como eu mostrei para vocês, né, essa questão da cultura da gambiarra, de o brasileiro conseguir fazer com muito pouco, a gente consegue dar um jeito e desenvolver coisas bastante interessantes.
E aí, para quem se interessar um pouco por esse universo do fazer e dos Fab Labs, eu deixo aqui 2 livros do professor Neil Geschefeld, o primeiro de 2005, o segundo é mais recente, de 2017, no qual ele fala um pouco desses laboratórios e da importância que isso teve no movimento maker, no fazer, no desenvolvimento de várias empresas, né, startups, que começaram com projetos muito simples e as pessoas prototipando aí em suas casas e depois em laboratórios. E aí, basicamente, desse universo, uma das coisas mais importantes é a gente conseguir prototipar e materializar essas ideias. Eu vou passar para vocês aqui uma das coisas que esse movimento também está bastante interessado, né, e que é uma questão bastante importante no mundo, que é a questão do nosso lixo. Então, de sempre tentar desenvolver projetos relacionados à sustentabilidade, né? A gente sabe que a gente ainda não tem uma reciclagem perfeita de 100%, mas o movimento maker ele está muito atrelado a tentar desmembrar essas coisas e conseguir uma reciclagem quase que geral, né? Quase como se a gente pudesse parcionar as coisas em pequenas pecinhas de Lego e fazer outras, né? Muito relacionada à nanotecnologia, que o Eric Drexler fala tão bem, né? De quando a gente vai conseguir reciclar aí basicamente átomo a átomo das coisas. E as pessoas que estão relacionadas a esse movimento maker também estão muito interessadas e estão desenvolvendo muitas coisas relacionadas a esse universo da sustentabilidade também. Né? Um dos projetos mais interessantes e que no Brasil várias pessoas conseguiram reproduzir, que é de um designer holandês que ele fez, por exemplo, essa família de equipamentos que ele chamou de Precious Plastic, no qual você consegue triturar plásticos, fazer filamentos, conseguir injetar e desenvolver uma série de coisas usando aí a reutilização desses plásticos. No caso do Brasil, a gente tem um projeto bastante interessante aí, que é o Ecolab, que o pessoal do skate, né, do Experimental Skate Art, juntou aí com o da Lab, utilizando a Precious Plastic, eles conseguem fazer, por exemplo, shapes de skates. E isso faz com que eles mudem também muita coisa dentro da comunidade, né? Essas crianças aí desenvolvendo esses projetos acabam se engajando bastante nessa questão do fazer e do movimento maker e conseguem atrelar isso também a vida deles, né? A gente tem projetos como esses daqui da Holanda também, de reciclagem de plásticos e outros materiais, mas a gente tem projetos aqui para mostrar para vocês que não é necessário a última tecnologia para desenvolver coisas interessantes. Um dos exemplos mais legais é o Foldscope, que foi desenvolvido pelo professor Manu Caprache e a sua equipe lá na Universidade de Harvard. Lógico, eles tinham acesso aos equipamentos? Tinham, mas eles desenvolveram aí um microscópio de papel que possibilita a gente detectar se tem algum parasita numa gota de sangue, por exemplo. Outro trabalho bastante interessante que ele desenvolveu foi essa centrífuga de papel, que é baseada naquele brinquedinho que a gente estica os elásticos e o papel ele vai rotacionando. Ele desenvolveu uma centrífuga que consegue separar a parte líquida da parte mais sólida do sangue, e aí a gente consegue ter a observação, junto com o Foldscope, se naquele sangue tem o parasita, né? E isso em locais, por exemplo, na África, que tem uma questão bastante forte, por exemplo, com malária, a gente conseguiria, mesmo sem em laboratórios, conseguir detectar se a pessoa está ou não com esse parasita. Aqui no Brasil, a gente tem projetos super interessantes desenvolvidos pelo Grupo Zenit, que é um grupo de estudantes que conseguiram colocar vários experimentos na estratosfera, desenvolvendo aí essas sondas super interessantes, também de uma maneira muito horizontal e a partir de projetos abertos que eles foram desenvolvendo e fazendo coisas. Aqui mesmo em São Paulo, a gente desenvolveu muitos projetos com a celulose bacteriana, também ajudando assim, a desenvolver tecidos que possam se decompor de uma maneira mais facilmente. Todo o nosso trabalho que a gente fez aqui com bioplástico também, tentando desenvolver coisas tanto a partir de gelatina, agar-agar e outros elementos para desenvolver aí formatos e coisas relacionadas a plásticos que possam se degradar facilmente no meio ambiente.
E daí, para quem se interessar em desenvolver esses projetos, eu deixo aqui a referência de alguns sites que são super interessantes e que as pessoas estão compartilhando todos esses conhecimentos, né? Acho que o primeiro é o fablab.io, que é o que conecta essa rede de laboratórios que eu falei para vocês, os Fab Labs, no mundo inteiro. E, além de conectar esses laboratórios, conecta, obviamente, as pessoas e também tem uma diversidade de projetos que são compartilhados, que vocês podem procurar e desenvolver junto, melhorar, conseguir documentar isso e também compartilhar novamente. Outro site que é bastante interessante é o Wikifactory, que também tem vários projetos legais. O próprio YouTube, que a gente tem tutorial de basicamente tudo. O Thingiverse, que é super legal, que é um site que foi começado pelo pessoal da MakerBot, que é uma empresa que desenvolve aí impressoras 3D. No Thingiverse vocês conseguem modelos 3D de absolutamente tudo. É um site muito legal para quem quer se aventurar nesse universo do fazer e tem acesso aí a uma impressora 3D, que inclusive pode ser feita também de uma maneira muito legal, a baixo custo, com vários projetos que são compartilhados também. O Instructable, que é um dos sites mais incríveis, que foi criado pelo pessoal da Autodesk, que também tem tutorial para fazer assim quase qualquer coisa. E um dos mais legais também, que está bem relacionado a essa área de arquitetura, que é o Opendesk, no qual as pessoas compartilham aí modelos de mobiliários, principalmente, né, mobiliários de escritório e para fazer esses laboratórios. E são projetos absolutamente abertos que todo mundo pode baixar e reproduzir. E na área da saúde, um dos mais legais é o OpenCare, no qual também as pessoas compartilham vários projetos relacionados a essa área. E aí, para conseguir entrar e mostrar alguns projetos interessantes para vocês, eu vou dar uma corridinha aqui, mas eu queria deixar também outros dois livros bastante importantes que falam sobre esse universo do movimento maker. Um é o Manifesto, né, bastante conhecido, do Mark Hatch, que foi CEO da Tech Shop, que é o The Maker Movement, e o outro é do Chris Anderson, também uma grande referência, que fala um pouco desse universo do fazer, para além daqueles dois do professor Neil Genschefeld, que é quem criou aí o conceito dos Fab Labs. E aí um dos projetos que eu acho que tem muita conexão com esse universo da arquitetura, que utiliza aí a cidade como plataforma, é esse projeto que é global, né, de fabricação, do Fab City, né, de você tentar conectar aí as cidades que estão atreladas a esse movimento, e a ideia é produzir localmente tudo que a gente consome, né? A gente sabe que a gente tem um gasto logístico muito grande em conseguir levar as coisas que são produzidas, por exemplo, da China para outros locais, e o Fab City ele traz uma questão muito forte da gente conseguir produzir isso localmente. Então, é uma plataforma daí que conecta essas cidades que estão antenadas a isso, né? E que trazem muito forte a questão das cidades inteligentes, mas acho que mais do que as cidades inteligentes, tentar esses cidadãos aí inteligentes desenvolvendo projetos e conectando aí as comunidades. E aí eu queria entrar num outro universo que também tem muita relação com esse universo da cultura maker que eu falei para vocês, que está muito atrelado à questão da sustentabilidade. Logicamente, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, a coisa que é mais... a única coisa que se recicla 100% hoje é a própria vida. E aí, muitas pessoas nesses laboratórios começaram a desenvolver projetos relacionados à biotecnologia. E esse daí foi um universo que eu acabei voltando, né? Porque, como eu disse para vocês, eu comecei a estudar farmácia, e aí, encontrando aí uma galera da biologia sintética, a gente começou a desenvolver projetos juntos nesses laboratórios. E aí tentar desmembrar, entender a biologia sintética também da mesma forma como a gente compreende os projetos, né, os processos relacionados a tecnologias digitais. Então, quando a gente pensa aí na biologia sintética, nesse hacking de sistemas biológicos, além de ser uma nova abordagem para a própria engenharia genética, a gente tem
toda essa conexão com a própria história do desenvolvimento da computação, né? Se a gente for pensar os circuitos eletrônicos dos computadores, eles são muito parecidos com os circuitos gênicos, e aí a gente tem toda a criação desse universo compartilhado, que são os biobricks, no qual são partes genéticas que são compartilhadas aí para projetos no mundo inteiro, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na evolução aí dos computadores, a gente tem muito parecida a evolução da genética, né? E a gente consegue aí trabalhar de uma maneira quase que programática em organismos vivos. Então, a gente pensa assim, como que a gente pode, né? Na verdade, a gente tem toda essa parte que é importante das células, do genoma, né? Do cromossomo, que é onde estão os DNAs, né? Se a gente for pensar, o cromossomo, ele é esse emaranhado, né? De DNA, que a gente consegue aí produzir, né, um RNA que vai derivar numa proteína, e como esse processo ele é absolutamente programático e ele segue, né, uma receitinha de bolo, assim como os algoritmos do computador. E quando a gente pensa nesses biobricks, é quase como se fosse uma linguagem de programação mesmo, no qual a gente consegue programar uma célula viva para fazer várias coisas. E basicamente nesse universo, a gente conectando com a cultura maker, uma das coisas que a gente rodou aqui, começou a fazer em 2014, foi a Biohack Academy, no qual, de uma maneira bastante maker, a gente consegue produzir laboratórios, equipamentos de laboratórios que são muito caros e pouco acessíveis. A gente consegue produzir isso de uma maneira muito rápida, a baixo custo, né, com projetos open source, e aí a gente consegue desde uma incubadora, uma centrífuga, um microscópio, enfim, um espectrômetro, bomba peristáltica e várias outras coisas que são importantes para desenvolver esses projetos. Então, a gente fez aqui a primeira vez no Garagem Fab Lab, a Biohack Academy, no qual a gente conseguiu produzir esses equipamentos. E aí, numa conexão com o Clube de Biologia Sintética, junto com o Hardware Livre da USP, e também a galera do Garoa Hacker Club, a gente começou a desenvolver aí os nossos próprios equipamentos, como a centrífuga, a cuba de eletroflorese, no qual a gente consegue fazer aí a separação do material de DNA, microscópio, bioreatores. E aí, inclusive, né, o próprio pessoal do Fab Lab desenvolveu aí um dos academies, que é a Bio Academy, que é como a gente pode não fazer quase qualquer coisa, mas como que a gente pode crescer aí quase qualquer coisa. E esse universo, né, da biologia, dessa intersecção da biologia com esse universo do fazer, dos projetos, inclusive da própria arquitetura, né, pensando em como inserir esses organismos vivos, que seja para produzir aí tijolos que tem aí bactérias que ajudam a esse material não se degradar tanto com o tempo, o próprio concreto, mas conseguir trazer, de fato, crescer coisas, e por que não crescer a arquitetura. E aí, um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu em 2014, a gente modificou uma bactéria que chama E. coli, que é uma bactéria que está muito no nosso universo, no nosso organismo mesmo, e a gente fez um microchip no qual a gente colocava essa bactéria, que a gente modificou geneticamente, e ela conseguia detectar numa gota de sangue se aquele sangue ele tinha uma substância que chama cistadina C, que é a substância que a gente usa para detectar se a pessoa está ou não com insuficiência renal. Esse teste ele não é muito feito no SUS, porque é um teste caro, e a gente conseguiu reduzir em mais de 1000 vezes o custo desse teste, apenas modificando uma bactéria geneticamente que numa luz UV conseguia detectar se tem ou não essa substância. Um outro projeto que a gente desenvolveu também em 2015 foi modificar uma bactéria, inclusive para conseguir degradar aí, né, a borracha do pneu, que é um problema ambiental bastante grande. Um dos projetos também que está muito relacionado a essa parte de arquitetura e design, a gente participou e apresentou na Universidade de Harvard. Esses dois aqui, do iGen, a gente apresentou no MIT, que é uma competição
de biologia sintética, que começou no MIT e hoje é uma instituição própria, né? O IGEM é o International Genetically Engineered Machines, e é uma competição que estudantes do mundo inteiro acabam participando. E essa da NanoCages a gente apresentou numa competição de biodesign, que é da Universidade de Harvard, que é o BioMold, e a gente desenvolveu aí um octaedro de DNA, no qual a gente conseguiu colocar dentro desse octaedro várias substâncias para aumentar a velocidade de reação, né, de bioreação dentro de reatores, de bioreatores, e, enfim, uma reação que poderia durar aí horas, a gente conseguiu reduzir bastante essa velocidade, fazendo aí um octaedro de DNA utilizando a técnica de DNA origami, né, no qual a gente vai dobrando a fita de DNA e fazendo com que ela se transforme aí em formas 3D ou inclusive coisas 2D. Se vocês procurarem na internet, é super bacana, né, essa técnica de DNA origami, e no qual assim a gente só conseguiu desenvolver isso porque a gente conseguiu o acesso a todos os protocolos para poder dobrar as fitas de DNA como a gente queria, né? A gente programa no computador, assim como a gente desenha no CAD, essas formas, a gente desenha também essas formas 3D e elas sendo formadas e juntadas pelas bases, né, nitrogenadas do DNA. Então, a gente consegue projetar aí estruturas bastante complexas, da mesma forma como a gente faz, inclusive, com arquitetura. Inclusive, um dos programas, um dos plugins mais usados no Maya, que é um dos softwares mais utilizados aí para modelagem 3D, que chama CAD Nano, ele consegue, né, ele permite, é um plugin que permite você a projetar aí objetos 3D a partir de uma dupla hélice de DNA. Em 2016, a gente desenvolveu o projeto da algaranha, no qual a gente modificava aí não uma bactéria, mas uma microalga, e colocava uma parte genética aí da aranha, e a gente fez com que essa microalga pudesse produzir aí a proteína da teia de aranha. Então, a gente conseguiu fazer essa, né, que no caso, a microalga secretasse essa proteína. A gente não conseguiu desenvolver o que a gente queria no final, que era fazer uma pele artificial, principalmente para pessoas que sofreram queimaduras, né, no qual tem bastante problema com infecção, porque justamente, né, a gente não tem mais a proteção da pele, então a ideia era a gente conseguir fazer essa pele artificial. A gente não conseguiu, mas a gente conseguiu fazer com que essa bactéria, no caso, com que essa microalga secretasse aí as proteínas de teia de aranha. Um dos últimos projetos que a gente fez também foi trabalhar com paratransgênese, que era basicamente a gente conseguir fazer com que algumas bactérias modificadas geneticamente né, entrassem aí no vetor, no caso do o mosquito Aedes aegypti, e fizesse com que ele não pudesse replicar o vírus, né, da dengue. Então, a gente também acabou apresentando nessa mesma competição de biologia sintética que eu falei para vocês, o IGEN. E aí, um dos projetos mais legais que eu participei, que a gente apresentou, inclusive, numa exposição bastante importante aqui no Itaú Cultural, a gente fez, basicamente, uma cura estética para o Alzheimer, né? Quando a gente pensa em Alzheimer, basicamente, a gente tem as proteínas, os beta-amiloides, que eles vão interrompendo as nossas sinapses e, inclusive, matando o neurônio. E o que a gente fez foi pegar uma IDP, que é uma Intrinsically Disordered Protein, que é uma proteína que as pessoas chamam até de proteínas dançantes, porque elas se moldam a outras proteínas e conseguem mudar o seu formato, né? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, basicamente uma das coisas que faz a proteína ser ela além logicamente, né, da molécula em si, mas a forma das proteínas são importantes. E essa proteína, no caso, ela consegue mudar a sua forma de acordo com aquilo que ela encontra, né? Então, essa família de proteínas, né, essas IDPs, elas têm essa característica que é super interessante. E aí, o que a gente fez foi basicamente criar esses triângulos, né, de DNA
para que a gente conseguisse colocar essas proteínas e elas conseguissem fazer a captura desses beta-amiloides no cérebro, né, de quem aí tem Alzheimer. A gente conseguiu fazer isso in vitro, e a gente apresentou esse trabalho, né, e a forma aí toda coreografada que a gente tem dessas proteínas nessa exposição. E, bom, em 2017 também um outro projeto bastante interessante que a gente desenvolveu foi desenvolver chips de papel, né, no qual a gente poderia detectar algumas doenças pingando aí, no caso, tanto o sangue quanto o fluxo vaginal, para identificar certas doenças de uma maneira muito rápida e barata. Então, assim, mais para finalizar um pouco desse universo aí do fazer, eu acho que é importante, né, a gente não se prender às coisas, né, como elas estão dadas, mas também se engajar nesse fazer, porque é nesse processo que a gente acaba aprendendo muito, né? Como eu falei para vocês, eu sou formada em arquitetura, mas eu só consegui também desenvolver esses projetos em outras áreas, porque eu estava com pessoas também de outras áreas, mas a gente aprendeu muito junto fazendo, né? E para quem também se interessar, tem uma plataforma aí no YouTube, que é o canal Maker, que também tem bastante conteúdo interessante sobre esse universo do fazer e que está sendo compartilhado. Inclusive, agora tem o Festival do Paulo Freire, né, que fez aí 100 anos. Então, tem bastante material bacana, é só procurar. E é isso, eu acho que é importante a gente conseguir não só imaginar o futuro, mas realmente fazer o futuro. E trazer essa questão do fazer para a nossa vida, porque isso muda, de fato, a forma como a gente vive, né? A gente vive. E aí é basicamente isso, quando a gente muda também a forma como a gente olha para as coisas que a gente olha também mudam. E aí eu queria basicamente ter compartilhado isso com vocês para tentar incitar um pouco essa questão da cultura maker, de fazer, de aprender junto, que é super importante. E é isso, Pablo.